Olá, tudo bom? A nossa aula, a continuação da nossa aula, né, nós vamos observar quais as diferenças de população, tá? O termo população, termo populoso e o termo povoado. Baseado em estudos, o Brasil ele é considerado, tá? O quinto em colocação mundial como um dos países que tem uma população grande, tá? 200 milhões de habitantes, né? Então, quando a gente vai fazer a comparação dessa população com relação ao território, que é o que a gente estava comentando há pouco atrás, então, quando a gente vai fazer essa correlação, a gente percebe que a população que, apesar do Brasil ser um país populoso, mas nós temos uma área muito grande, tá? Em território. Tanto que o Brasil é o quinto colocado como o maior em questão territorial, tá? E com relação também à questão populacional, ele também está na quinta colocação, tá? E ele coloca aqui mais algumas correlações que eu acredito que eu já até falei, que o Brasil, por habitantes, ele tem 24 habitantes por quilômetros quadrados. Tá? A gente tem uma forma como calcular isso e como eu falei, o IBGE, ele dá todos esses gráficos, tá? Ele comprova todos esses dados, tá? A partir de estudos que já vêm sendo feitos há muitos e muitos anos, tá? Levando em consideração o histórico, levando em consideração todos os fatores. Porém, assim, como nós já falamos, apesar do Brasil ser bastante populoso, tá? Mas é um país pouco povoado, tá? Por conta da sua extensão territorial. E o que a gente pode ressaltar, tá? Que existe uma distribuição desigual dentro do nosso território. A gente sabe que boa parte dessa população ela se encontra na região sul do Brasil, né? Região sul, sudeste, região nordeste. Essas regiões são que têm a maior concentração populacional. Em detrimento à região norte, né? Que nós sabemos que ela sempre foi chamada de vazio demográfico, é onde se encontra em menor número de concentração de pessoas. E aqui ele coloca que a densidade da população também é bastante variável, tá? Que vai mudar aí de região para região, tá bom? Dentro do nosso contexto, tá bom, gente? Olha, depois que vocês deram uma assistida aí nos nossos vídeos, tá? Para entender um pouco mais sobre a questão da superpopulação, vocês podem também estar olhando, se quiserem, um endereço no link, se vocês quiserem um link, também pode assistir um outro vídeo, tá? Porém, ele é em inglês, tá? Também está na plataforma do Cook, tá? Que vai falar sobre as populações da Índia e da China. E já comentando sobre essas diferenças, como já havia falado, a densidade demográfica ela constitui uma base de estudo muito importante, tá? Para entender o espaço geográfico, tá? E alguns países eles têm os valores, possuem uns valores altos, tá? Com relação ao espaço, tá? Em que ele é definido. Por exemplo, nós temos países que são chamados países populosos e temos países também que apresentam a densidade demográfica que são considerados países povoados. Aí, quando a gente vai ver essa relação, nós temos aí no slide que eu enviei para vocês, tá? Nós vamos ter uma comparação do que seria, tá? Então, não vamos trocar, né, essas duas palavras que elas são diferentes, elas são distintas, tá? Populoso é uma coisa, povoado é outra, tá? Então, quando nós falamos de países populosos ou país populoso, a gente está falando do total geral da população. Um exemplo, a Rússia, tá? É um país populoso, mas pouco povoado. Bom, gente, que a gente falando, a gente olhando o território da Rússia, né? Nós vemos que é o maior do mundo, né? Em questão de extensão territorial.
Então imagine aí se esse país ele fosse povoado, bastante povoado, né? Então existe aí um país populoso, mas pouco povoado, e sempre lembrem desse exemplo. Rússia é um país populoso, mas ele é um país pouco povoado, tá bom? Por quê? Porque grandes áreas que ele tem, tá, estão na zona polar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, é o deserto da Sibéria, tá? Que se encontra nessa área da Rússia. Então, a gente sabe que nesse local onde tem um clima extremo, né, de frio muito extremo, que podem chegar até menor que 0 grau, né, abaixo de zero, então esses locais eles não são propícios para povoamento, né, embora existam, claro, né, uma vida, um ciclo climático, mas a gente sabe que ali habitantes, né, dificilmente vai existir, vai conseguir se adaptar naquela realidade climática, né, daquelas temperaturas que são bastante frias, né, bastante geladas. Então, essa parte, né, essa área da Rússia, com certeza vem a este caso, tá bom? Pode ser colocado como esse exemplo. Outra coisa que ele coloca, tá, é a numeração. Por exemplo, a própria Rússia, o total é de 142 milhões de pessoas. Olha só, o Brasil, 200 milhões. Rússia, tá, eu não sei, esse estudo eu não sei de que época foi, tá bom? Mas a Rússia, 142 milhões. E a área da Rússia é muito maior do que a área do Brasil, né? Não tem comparação. E só existem 17 a área é 17 milhões de quilômetros quadrados. Então é enorme, gente, tá? Para um número de habitantes, tá? Somando a população, a gente percebe que a diferença é grande, tá? E o que seria povoado? O que é o conceito, professora, de povoado? Povoado é a distribuição das pessoas pelo território, da população, tá? O exemplo que ele coloca aí, eu tô olhando direto aqui, pessoal, pro lado, é porque eu coloquei o slide, tá, no computador, e enquanto eu não consegui projetar no meu computador uma forma mais agradável, né, para vocês olharem o slide e a explicação, né, nessa semana pelo menos, enquanto eu não conseguir adaptar, a gente vai ter esses contratempos, tá? Então, por mais que eu esteja olhando para o lado, mas não é ninguém não, tá? É o computador que eu estou olhando, acompanhando as imagens para poder explicar para vocês. Então, um exemplo que ele coloca aqui de país povoado é a Holanda, tá? Que é um pequeno país, tá? E que tem uma população bem distribuída, tá bom? Por exemplo, a população da Holanda é de 15 milhões, tá? E a área é de 41 mil quilômetros quadrados. Então, uma área bem pequena, tá? De 404 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, uma área bem pequena, tá? Mas a população está bem distribuída. Então, é um lugar muito povoado, tá? Bem povoado. Então, essas diferenças. Populoso, eu tenho um país que ele é popular, né? Que ele é populoso, por exemplo, o Brasil, ele é populoso, mas ele não é povoado, tá? A distribuição no Brasil, em termos de população, é boa, né? Mas em relação a povoamento, ela está mal distribuída, tá? Está mal distribuída a população no Brasil. Então, esses 3 exemplos: Rússia, país populoso, mas não povoado. Holanda, país povoado, porém não pode ter um contexto de populoso, né? Mas com relação ao território, né, a gente só vai ter esse conceito mais forte de ser povoado, tá? Então, por que a professora Sara está falando disso? Porque a gente vai falar sobre a China e a Índia, tá? Que são países superpopulosos, tá? Esse termo, tá? Ele está relacionado aos países que têm um número grande de habitantes, tá? E aqui na casa a gente pode falar na casa de 1 bilhão de habitantes. Então, os países que estão dentro desse parâmetro de uma população acima de 1 bilhão de habitantes, eles são chamados países superpopulosos, tá? Então, atualmente, existem 2 cenários, 2 países que podem ser encaixados nesse perfil. A China, tá?
tá? E a Índia. Aí é uma grande preocupação, tá? Com relação aos estudiosos, a grande preocupação com relação à questão demográfica, tá? Pois o número de habitantes indica que em um futuro não muito distante os recursos para a subsistência humana serão esgotados, tá? Isso é o que a teoria diz, tá? Isso é o que os estudiosos dizem. E aí a gente vai entrar num assunto muito interessante. Mas antes disso, eu gostaria de comentar que aí no cantinho ou na tela de vocês, tá? Existem aí dois endereços eletrônicos, tá? Que vocês vão poder entrar e acessar alguns links. Também encontrei alguns artigos bons, tá? Falando sobre a China e da Índia, tá? E aí a gente pode depois comentar um pouco mais, mas a gente vai dizer o quê? O que a gente vai comentar sobre a China? Que a China teve um período que a China, ela passou por adequações. Houve um período onde a população ela teve um crescimento. Esse crescimento ela começou a ser forte no século XIX, mas atualmente já vem sendo feito políticas públicas que liberaram, né, deixaram de forma bastante legal a questão do casamento, tá? E um tamanho de família maior na China, tá? Mas em períodos anteriores, né, a partir do século XIX, tá, os chineses eles tinham uma política bastante dura com relação às famílias. E as pessoas só podiam ter um filho, tá? Eram utilizados muitos métodos, inclusive a família ela era obrigada a ter somente um filho, tá? Porque caso houvesse um número maior de pessoas na família, eles podiam pagar até multa, tá? Então, a partir de 1979, tá? Bem antes aí, o governo ele instituiu essas políticas públicas, tá? De apenas um filho. Então, toda a família na China, ela se restringia, tá, a ter apenas um filho. Isso por quê? Porque eles queriam fazer um contingenciamento, tá? Um contingenciamento de crescimento demográfico. Imagine se eles não tivessem feito, né? Como estaria a situação atualmente da China, né? Um país totalmente populoso e bastante também povoado, né? Não haveria muitas soluções e talvez se tivesse, né? Poderia com certeza afetar, né? A questão social, né? A questão econômica. E falando em China, gente, a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Mesmo que a gente esteja vendo um número grande de pessoas que morreram, tá? Eu não tô querendo dizer, gente, que eu sou a favor da morte, então que eu esteja achando bom isso está acontecendo. Longe de mim. O que eu tô querendo dar um exemplo da China é isso que está acontecendo atualmente, tá? A questão desse vírus que matou muitas pessoas, tá? Mas olha, vamos lá em detrimento da população, né? Um número pequeno de pessoas que morreu com relação ao número de pessoas que existem nesses países, tá? Que são super populosos. Então imagina aí, se você for fazer uma pesquisa, aí, se você tiver até essa curiosidade de fazer uma pesquisa, se for fazer um comparativo e um cálculo, né, da perca por morte que a China teve e for fazer um levantamento da população que tem, a gente vai aí perceber o quanto essa relação é bem pequena, né? O quanto esse número de mortes é bem pequena com relação ao número da população, tá? Então, a gente poderia dizer que essas políticas públicas, tá? Elas eram realmente feitas para diminuir, tá? E elas conseguiram a longo prazo, né? Que os casais tivessem apenas um filho. Mas em 2004, os casais passaram, tá? A ter mais de um filho. E ficou mais flexível as políticas públicas desse país e essa medida
apesar de ter sido já concluída, mas ela deixou um rastro, né, com relação à questão da distribuição e o equilíbrio, tá, dos gêneros. Por exemplo, o que seria isso? Gêneros, a questão homem e mulher. Tá? Eles colocam aqui claramente que enquanto nascem 119 meninos, nascem apenas 100 meninas, tá? No mesmo ano, tá? Esse é um estudo feito, um levantamento feito, né? E isso pode trazer consequências para a população. Se nasce menos mulher e nasce mais homens, isso quer dizer que daqui a algum tempo essa população pode, né, ter uma retração grande, tá? E outras coisas também, fatores que podem ser, a gente pode comentar aqui depois, tá? Sobre isso. Eu vou dar uma pausa, pessoal, porque os meus vídeos vão ficar muito grandes e vai ser mais difícil para comentar com vocês, mas a gente vai voltar para falar um pouco, continuar falando sobre a questão da Índia, tá? E também comentar sobre as teorias demográficas, beleza? Ou vocês querem assim? Vamos continuar? Vamos tentar? Olha, eu também estou testando o espaço do meu celular, que está quase nas últimas, mas a gente vai testar, tá? Então vamos falar um pouco mais. Qualquer coisa, se o vídeo cortar, você já sabe, é porque acabou o meu espaço. Então nós vamos falar aqui que essas consequências que eles colocam, que em 2015 a política do filho único foi revogada, devolvendo o direito à liberdade da reprodução à população. Então, para entender melhor, ele coloca aqui, tá? Uma sugestão apenas para vocês entenderem um pouco mais esse artigo que eu falei, tá? Se vocês quiserem fazer uma leitura desse artigo, é muito bom, porque muitas vezes esses artigos, eles caem nas provas, tá? Esses artigos são bons para você ter um conhecimento a mais, tá? Sobre as políticas sociais, sobre o próprio conhecimento do país, tá? Com relação a isso, e a gente poder até ter uma aula melhor, que aí vocês vão conseguir interagir também, tá? Então, nós vamos concentrar aqui os nossos comentários, tá? Falando um pouco também das teorias demográficas, tá? Eu coloquei em slide para vocês. Espero que vocês consigam entender. Se não entender, pode entrar no privado comigo para a gente entender um pouco mais. Então, assim, um dos países que tem aumentado bruscamente, antes das teorias aí, da gente falar das teorias, a gente falar um pouco também da China. Então, dos países que têm aumentado o crescimento populacional de forma brusca é a Índia. Tá? Então, estudos demonstram que daqui a algum tempo a Índia será o país mais populoso do mundo, tá? Vai ultrapassar aí a China, tá bom? Então, assim, ele coloca aqui, a tendência é que até o ano de 2022 a população indiana supere a população chinesa e que assuma o posto de país mais populoso do mundo, tá? Então, a Índia também é um dos exemplos aí, tá? Que podem ser chamados países populosos, tá? Que tem uma população grande. Agora, eu não sei se bem distribuída, tá? Mas aí, como que a gente pode entender? Eu coloquei um slide e nesse slide tem: quanto maior a densidade de um lugar, mais concentrada é a sua população, tá? O que seria um país denso demograficamente? É a somatória, é a divisão, na verdade, aliás, o total de habitantes, tá? Pela área, tá? Que esse país, que esse continente tem. Então, ele coloca aqui um exemplo: Mônaco. Tá? A área de Mônaco em quilômetros quadrados é 2,02 quilômetros quadrados. A população 35.352 e a densidade 17.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então aí você pode perceber mais ou menos através desses exemplos, tá, o que seria uma densidade e a concentração da população. Por exemplo, ele coloca aqui Singapura, que tem uma área de 716 quilômetros quadrados, só que ele tem uma população que ultrapassa, tá? Ou seja, a densidade demográfica está 5.750 de habitantes, ó, 5.750 habitantes por quilômetro quadrado. Então, Singapura é uma ilha pequeniníssima, tá? Com um número de habitantes muito elevado, tá bom? Vaticano. A área do Vaticano, a gente sabe que o Vaticano é
menor estado, tá, do mundo, vamos dizer assim, a menor região do mundo, tá? Então, o território por área de quilômetro quadrado é 0,44, a população 839, tá? E a densidade por habitante de quilômetro quadrado 1.907 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente percebe que é pequeno, né? As diferenças aí desses países. Então, tem Malta, Maldivas, essas diferenças elas vão estar bem latentes quando a gente olha para esse gráfico. Vocês têm esse gráfico aí, tá? No slide de vocês para poder entender. E vamos entrar lá para teoria de Malthus, vamos resumir, tá? Que o nosso tempo está passando, mas a gente vai dar uma resumida boa. E a gente vai falar um pouco sobre as teorias demográficas. O que seria? As teorias demográficas, elas demonstraram uma preocupação por parte dos estudiosos, né? Que tentaram entender o crescimento populacional e como ficaria a questão do abastecimento por parte a capacidade de abastecimento da população com relação à demografia. E aqui ele coloca que por muitos motivos, a questão da sustentabilidade, a utilização limitada dos recursos naturais, esses foram os dois motivos principais que levaram estudiosos a passar por esse período desenvolvendo teorias, né, que buscasse estabelecer um volume, né, que é uma dada região, um dado território pudesse ser suprido pela população, né, pudesse ser suportado, vamos dizer assim. Então, assim, eles faziam esse volume de população, né, baseado no tamanho do planeta e faziam medidas e criaram medidas para tentar equilibrar essa conta. É como se você olhasse, né, um território e você tentasse dividir ou olhasse para aqueles recursos que tem ali e tentasse dividir. Por exemplo, a gente olha para uma mãe, olha para um filho, né, e vamos dizer que a gente percebe, vou dar um exemplo aqui na prática, as pessoas que têm 10 filhos e eles só recebem um salário mínimo, imagina aí, né? Então, assim, é como se você olhasse, fizesse uma conta e soubesse que em algum momento aquelas pessoas iam passar fome porque não existia mais suprimentos, não existia mais uma fonte, tá, para suprir as necessidades. Quanto mais a população aumentasse, mais essas fontes iam se exaurir, tá? Não iam conseguir suprir a necessidade da população. Então, com essa preocupação, eles começaram a desenvolver teorias. E um dos teóricos que a gente sempre ouviu falar é Malthus, tá? Thomas Malthus, tá? Era um inglês e ele desenvolveu essa teoria a partir do século XVIII, que perdurou até o século XX. Ele dizia que o crescimento populacional no período industrial ele podia trazer sérios problemas, tá, para a capacidade de abastecimento no planeta. Tanto que, de acordo com a teoria dele, ele apresenta um crescimento que era geométrico. Tá? Enquanto a população tinha um crescimento geométrico, os alimentos tinham, uma produção de alimentos era um crescimento aritmético. Então, ele fazia essa comparação, que era uma matemática, e ele dizia, aqui, ó, a progressão aritmética apresenta intervalos entre os valores regulares, que aumentam na mesma proporção. Só que a progressão geométrica, que no caso ele falava que era o crescimento da população, apresentava intervalos que vão se espaçando, como se acelerasse. Então, isso queria dizer que era um descompasso, tá, que existia entre o crescimento e a produção dos alimentos. E Malthus dizia que nós íamos ter problemas sérios, por quê? Porque a população não ia exaurir, não ia produzir alimento suficiente para se manter e todos iam morrer de fome. Então, em virtude desse descompasso, ele coloca, né, que foi necessário nesse período uma contenção e destaca uma proposta até de castidade, tá? E redução do número de filhos por família no mundo inteiro, tá? Lembra que a gente ouve sempre aquele comentário, tem que usar um cinto de castidade, né? Então, essas coisas, essas medidas, elas foram, tá? Sério mesmo, elas foram elas foram sugeridas, tá? Por esse estudioso.
Apesar dessas considerações serem pertinentes para a época, tá? Apesar de caber muito na época, porque nesse período não haviam estudos, né? Os recursos naturais e tecnologias ainda também não eram avançadas, então pertinentes quando ele coloca isso é porque na época, né, elas foram bem aceitas. Elas se mostraram equivocadas, tá? Em algum momento houve esse equívoco, pois ele não sabia se que ia acontecer esse processo, né, de produção industrial e também que a agricultura ia ser impulsionada posteriormente com a modernização dos campos e com o uso, tá, dos avanços tecnológicos. Então, sabendo que, né, que nesse período que não havia isso, mas que eles poderiam depois ter essa possibilidade, então eles preveram, né, que havia uma desaceleração do crescimento populacional nos países desenvolvidos, então não precisaria usar essa teoria que Malthus tanto comentou. Aí a teoria reformista, tá, que foi posterior à malthusiana, que coloca que surgiu como uma contestação às soluções de Malthus, né? E ele fala sobre uma perspectiva social e sobre a questão do crescimento populacional. Então ele coloca aqui que a partir dela, o aumento populacional não é visto como a causa da pobreza, mas sim como consequência. Então ele fala que o aumento populacional não era uma causa da pobreza, mas o aumento populacional era uma consequência. Ou seja, haviam pessoas pobres, mas era em consequência do aumento populacional. Então as pessoas não eram pobres, não eram pobres, não era porque aumentava a população, mas era uma consequência do crescimento. Então a diminuição das diferenças sociais entre as classes pobres e ricas seria uma medida para o controle populacional, né? Eles pregavam isso. E também, né, que não é muito isso, né? Se a gente for prestar bem atenção, o controle populacional, independente de acontecer, tá? Mas as diferenças sociais sempre vão ter, beleza? Mas, de certa forma, hoje, se nós não temos uma população em alguns países gigantesca, se dá por esses fatores, ó. O avanço da medicina, o avanço, o uso do anticoncepcional, que ajudou muito, né, a frear o crescimento da população. Então, isso ajudou muito, tá? Desenvolvimento científico. E nessa perspectiva, o aumento da qualidade de vida das populações mais pobres levaria a uma ampliação do acesso à informação e educação. Gente, isso é muito importante, tá? Então, assim, a teoria reformista, ela disse, tá? E é fato, tá? Que a qualidade de vida, né, levaria as pessoas pobres a ter um acesso à informação melhor e à educação, e assim elas iam reduzir o crescimento populacional. Isso é fato, 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 né? Então, realmente isso acontece quando nós temos conhecimento, quando nós estamos mais informados, né? Lembra que as pessoas diziam assim, fulano assiste muito, fulano não assiste a televisão, né? No período aí dos mais novos, dos mais velhos, né? Os nossos pais diziam, meu pai teve 10 filhos, teve 15 filhos, teve 20 filhos, e se você for fazer um estudo cronológico das famílias hoje, os pais têm 1, 2 filhos, no máximo. Então, isso também é questão de conhecimento, tá? Isso é questão de conscientização da população, do acesso à informação, o acesso mais fácil a medidas que controlam, tá? Esse crescimento populacional. E antigamente a gente não tinha isso, né? As mulheres também, outro fator também que pode ter contribuído é porque as mulheres ficavam mais dentro de casa, né, gente? E as mulheres eram donas de casa, elas não saíam para trabalhar. As mulheres não podiam tomar remédio controlado, né? Não existia na época, nesse período. As mulheres não podiam votar. Então, muitas coisas contribuíram para que as famílias antigas fossem maior do que as atuais. Aí uma dessas perspectivas, né, o uso do anticoncepcional, a questão da saúde, a questão da mulher hoje, né, ser mais independente, isso também torna uma família mais conhecedora, né, ter mais acesso à informação, né, e as pessoas que são mais ignorantes, mais leigas, realmente
não é o natural, né? Mas quando existe uma questão de falta de informação, as pessoas elas não conseguem, né? Não conseguem sair daquela cadeia, né? A cadeia aquele ciclo, né, vicioso. E muitas famílias, né? Muitas famílias são assim, a relação não é pobre, tá? Mal informado. Pessoas mal informadas muitas vezes têm as famílias mais pobres, elas também têm um número maior de filhos, tá? Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, não estou querendo ser generalista, né, mas em muitos casos acontece isso mesmo. Isso faz parte da história. A outra teoria é a teoria neomalthusiana, tá? Que consiste na retomada da teoria malthusiana. Isso aconteceu depois do pós-guerra, tá? No fim da Segunda Guerra Mundial. E os países europeus, eles novamente apresentaram um grande crescimento populacional que voltou a preocupar os demográficos, tá? Os estudiosos da área de demográfica. Desculpa, gente. Então, assim, os princípios de Malthus, eles foram representando uma nova perspectiva, tá? A ligação moral e religiosa anterior, definindo o controle por meio da adoção de métodos contraceptivos, isso começou a voltar. E as políticas de planejamento familiar, que hoje dá muito certo, tá? E outras ideias também começaram a prevalecer nas classes, tá? E o crescimento populacional das classes mais pobres, né? Começaram também a representar gastos maiores do Estado com auxílio para essas populações. Então já entra outros fatores aí, né? Fatores dos gastos do Estado com relação às famílias. Isso fez com que também essas ideias neomalthusianas ou novas ideias, né? Quando a gente fala neo é novas, pudesse ser difundida também na forma de defender uma composição menor da família, no máximo de 2 filhos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essa é a nossa aula. Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa atividade e vocês têm mastigadinho lá a atividade, o número do exercício, tá? Tá tudo certinho. Qualquer dúvida, privado comigo, beleza? Tchau!